Sejam bem-vindos. Olá, professor Rafael já entrou. Querido professor. E aí, querido professor? Beleza? Boa noite. Beleza. Boa noite. Isso aí. Galera tá entrando. Muito bom. Olha o Diogo Tá, aí. Diogo. Quem que tem aí de conhecer? Depois de tantos dias de quarentena, finalmente vamos fazer a nossa live juntos, né, cara? Pois é, finalmente, né? A gente se fala quase Quase todo dia. para outras coisas, mas para isso não. A Aninha aí, legal. Muito bom. Fala, galera, Diogo. sejam todos bem-vindos aí. A proposta de hoje é a gente conversar algumas coisas. A partir de agora, eu estou trazendo alguns amigos para conversar. O primeiro topo da lista era o Rafael. O Rafael é um grande amigo, um companheiro de trabalho, irmão, colega do professor, fazemos caso junto, outras coisas também. Então, cara, é o Churrasco, né? churrasco. Então, galera, e a ideia de hoje também não foi ser repetitivo, né? Não é ser repetitivo, olha, ó, Paulinho, Samara, galera toda aí. Não ser Tem repetitivo. hambúrguer hoje? Vamos botar o pequeno sem hambúrguer hoje. Será que o Paulo tá bebendo? Hoje é segunda, Segunda-feira? né? Segunda não pode, né? Não pode. Galera, e aí a proposta também é não ser repetitivo. Não ser repetitivo, né? Todo mundo sabe que a gente fala muito de resina, né? E o Rafael hoje, quando a gente foi definir tema, o Rafael falou, pô, cara, vamos falar de outra coisa sem ser de resina, né? Aproveita, Samarinha, aproveita que a Heleninha tá dando um cochilo aí, porque daqui a pouco você não consegue mais. Olha o primo. Beleza. O seu primo chegou. E aí, professor? Exatamente. Do É que nós vamos engraçado, né? conversar hoje? Porque quem me conhece, assim, dos últimos anos, acha que eu sempre falei de resina e há 5 anos atrás eu falava em 90% dos cursos de laminado e 10% dos cursos de resina. E agora inverteu, né? Agora 90% dos cursos são de resina e 10% de laminado. Mas o dia a dia do consultório não mudou. Então isso o que é curioso. Eu tenho focado mais os cursos na parte de resina, mas eu, na minha vida de professor, eu dei muito mais curso de laminado do que de resina. Pode ter certeza disso. Eu peguei muito esse boom da lente, né, no início. Então, teve alguns anos aí que a gente fez bastante curso de lentes de contato, né, que na verdade não era nenhuma novidade. Então eu pensei na ideia da gente colocar algumas dicas para otimizar o procedimento com laminados. Então foi isso que eu pensei para a gente discutir, a Amandinha também aí. E eu acho que a primeira coisa importante para que a gente tenha um sucesso clínico, que a gente falou, né, 10 dicas para você ter um melhor desempenho com seus laminados. A primeira coisa é a gente não ter pressa em duas etapas fundamentais. Antes de compartilhar as dicas, eu diria duas coisas importantes. Não ter pressa com adesão e polimerização. Eu estava vendo agora há pouco uma live da Patrícia Pereira com o Zé Roberto, e aí a Patrícia Pereira falou que houve uma coisa muito interessante. Houve uma pesquisa no Japão, na época que ela esteve lá, falando que pessoas ansiosas cometiam mais erros de adesão do que pessoas não tão ansiosas. Por quê? Porque não tem aquela paciência de esperar, às vezes, os 10 segundos para o adesivo penetrar, de dar o jato de ar. Então, o curioso, né, é que o curioso é que as pessoas que a gente quer ter pressa na etapa que menos demanda tempo, que é a etapa de adesão. Se você comparar o tempo dispensado de um preparo, de uma moldagem, de uma cimentação, de um protocolo de fotografia que seja para comunicação com o laboratório, tudo isso demanda muito mais tempo do que uma simples técnica adesiva, mas é na técnica adesiva que a gente não quer perder tempo, ou quer ter pressa e acaba cometendo erros E é normalmente onde falha. né? E é normalmente onde falha. A gente não quer polimerizar por 20, mas 10 está ok. Então, por causa de 10 segundos, a gente muitas vezes pode comprometer tudo que a gente dispensou em horas e horas de consulta por 10, 20 segundos a mais de adesão ou polimerização. Olha, o Álvaro, a Vanessa, tá todo mundo aqui. Eu vi aí a mandioca, todo mundo. Então vamos lá. Eu vou dando uma dica e a gente vai conversando sobre cada dica. Eu separei 5
dicas principais. Olha o Palmes Hoje eu aí estou dando também. aula do Fala, outro lado Palmieri. olha o Palmes aí. Eu hoje estou dando aula do outro lado da mesa, Jorginho, porque do lado que eu fiz a live, por exemplo, sábado passado, dá para ver todo o bar aqui de casa e as pessoas acham que eu sou alcoólatra, entendeu? Porque tinha muita bebida aqui atrás. Segunda-feira, professor. Vou mudar de lado, porque senão, enfim. Né? Vamos lá. Então, o lado foi para não mostrar Olha isso lá, aqui, entendeu? Muito bom. Olha só, primeira dica é o seguinte. Vamos lá, deixa eu afastar aqui o celular um pouco para mostrar esse slide aqui. Isso é uma avaliação básica de linha média facial, né, e a linha bipupilar. Jorginho, eu acho que eu vou deixar ele um pouquinho mais para cima para não precisar desativar os comentários. Não, Tá? desativei um pouquinho aqui agora. Desativei, acho que dá pra gente falar, daqui a pouco a gente volta a eles. Não tem nada Perfeito. Isso aqui é uma análise básica que todo mundo sabe, que todo mundo já está acostumado a fazer. Deixa eu baixar um pouquinho o brilho aqui. Que é traçar os pontos glabela, ponta do nariz e mento, passando pelo filtro labial e traçar essa linha média facial, né? E a linha média vertical. E existe a linha média horizontal, que é a linha que a gente passa bipupilar. Isso todo mundo está cansado de saber que é importante para uma análise facial. Mas eu coloquei um dado muito interessante, Jorge. Isso é um artigo na Mano de 2000, acredito que é de 2000, da International Journal of Orthodontics, que está aqui. Tá? Esse artigo fala o seguinte, ó, apenas 16% das pessoas têm uma linha bipupilar 100% horizontal. 50% ela está rotacionada no sentido horário, né, o clockwise, e 34% para o sentido anti-horário, né? Então, a linha bipupilar, 50% está rotacionada para um lado e 34% está rotacionado para o lado anti-horário e apenas 16% tem uma coincidência da linha bipupilar. Por que é importante isso? Porque muitas vezes a gente tem dúvidas de qual parâmetro estabelecer para ter uma referência da linha média, da linha horizontal, né, do plano incisal. Então, uma dica que eu daria para a gente enquadrar a face não é apenas traçar as linhas verticais e horizontais seguindo esses pontos que a gente conhece, mas sim tentar enquadrar o rosto do paciente dentro de um retângulo. Então, se você consegue enquadrar os limites faciais, né, dos dois lados, direito e esquerdo, dentro desse retângulo, como eu coloquei aqui, isso também pode ajudar, já que a maioria dos pacientes não tem essa coincidência da linha bipupilar. Então, na verdade, você pode associar os dois. Você pode traçar as linhas e colocar ou tentar colocar a face do paciente dentro de um quadrado como esse, já que existe tanta variação dessa linha bipupilar. No que isso vai ser importante? A primeira dica que eu daria, isso aqui foi só apenas uma observação, a primeira dica que eu daria é sempre fotografar o paciente com a face e a boca entreaberta. Se eu tiver apenas uma foto no meu cartão de memória, eu faria essa foto, colocaria no PowerPoint e traçaria essas linhas verticais e horizontais dentro desse quadrado para me ajudar nesse correto posicionamento do paciente. Essa linha horizontal, ela desce no sentido da borda incisal, então o motivo pelo qual o paciente tem que abrir um pouquinho a boca é para a gente desocluir o superior do inferior e ter uma melhor ideia desse plano incisal. Então, esses dois traçados, verticais e horizontais, não vai te dar um planejamento completo, mas vai te dar informações valiosíssimas com relação ao ajuste vertical e horizontal desse sorriso do paciente. Por exemplo, essa linha está sendo traçada aqui, tangenciando a linha média, a mesial do 21. Então, isso me leva a uma necessidade, caso seja possível, de corrigir essa linha média, colocando muito mais material na mesial do 11 do que na mesial do 21. E se você analisar essa linha horizontal, observe que na linha horizontal eu tenho um lateral mais próximo dela, que é o 12, e um lateral mais distante dela, que é o 22. Se a gente analisar o comprimento real desse dente, muitas vezes eles são iguais. Mas o importante não é o comprimento final, e sim a relação que a gente vai criar desse novo posicionamento da borda incisal com o lábio inferior. Então, para que você tenha uma curvatura correta, vai ser necessário, nesse caso em particular, aumentar muito mais o 22 do que o 12, para que eles fiquem no mesmo posicionamento
de borda incisal. Então, não importa o posicionamento da gengiva, o mais importante é o posicionamento de borda incisal e o posicionamento vertical aqui para corrigir a linha média, que está sendo ajudado por esse traçado aqui dessa linha. Então, são duas linhas que, na minha opinião, todo planejamento deve começar com isso aí. Pode parar somente nessas linhas, caso você queira, sim, ele pode parar por aí. Pode traçar outras linhas? Pode traçar outras linhas, mas eu diria que tanto para resina quanto para laminados, isso aqui é fundamental. Jamais um técnico teria uma ideia dessa correção de linha média e desse aumento compensatório no 22 somente com o modelo de gesso, sem a face do paciente. Então, essa é a primeira dica que eu daria em relação a essa questão da fotografia. Essa fotografia ela deve ser sempre feita no início do tratamento. Esse é um caso que já tem aí praticamente uns 10 anos e eu sempre mostro esse caso em aula. É um caso que eu estou acostumado já a mostrar. Observe agora o final dele com essa linha corrigida. Então, essa é a primeira dica que eu daria em relação... Põe de volta aí os comments para ver se... Essa seria a primeira dica que eu daria. E uma das coisas, Rafael... Não só fotografar, como fazer esse correto posicionamento. O Álvaro falou assim, se fosse alcoólico não tinha mais bebida. Mal sabe o Álvaro que são as garrafas ali, né? Brincadeira. Tá tudo só os restinhos. Mas voltando ali, Rafael, a questão... Essa questão só dos 16%, isso é uma coisa extremamente importante, né? Um artigo de 20 anos, né? Que a gente às vezes não se atenta, a gente está muito... Ou o paciente tem não tem essa coincidência bipupilar e a gente não sabe o que seguir. E esse plano horizontal ele é importantíssimo para o planejamento. E uma outra coisa que a galera às vezes erra, e erra feio, é porque usa o nariz como um plano de referência horizontal, vertical. Muitas vezes o que acontece é porque, cara, é difícil você ter o nariz bem certinho, bem na linha média. Você ter a coincidência de tudo. Né? Sabe qual o ponto então, muitas vezes eu vejo assim, ó, a distância interpupilar, por exemplo, né? Às vezes eu pego a distância interpupilar e vou jogar ali na metade. Dificilmente tá cortando no meio do nariz. Dificilmente. Por causa da simetria facial, né? Exatamente. Eu tento levar o filtro labial como um dos mais importantes, Jorginho. Quando há uma falta de coincidência, eu coloco o filtro labial porque ela é a estrutura mais perto do dente, né? Aqui. Que tá mais também perto, gosto muito de fazer isso. Quando há uma falta de coincidência, né? Logicamente, a gente tenta traçar algo que seja mais ou menos tangenciando as linhas de referência. Mas muitas vezes não é possível isso, você sabe. Então, eu coloco o filtro labial. E essa questão do posicionamento da face do paciente, eu acho isso também bem importante para que a gente faça esse planejamento. Alguém perguntou qual programa? PowerPoint, tá? PowerPoint ou Keynote? A Marcela perguntou. Marcelo, o que eu acho legal? Deixa eu tirar aqui. O que eu acho legal? Deixa eu fazer uma coisa aqui bacana. Eu acho legal que... Deixa eu mudar a cor do fundo aqui para mostrar um pouquinho uma coisa aqui que eu... O que eu acho legal? Você pega, Marcela, ou para qualquer pessoa, você já pode deixar um quadrado, retângulo feito, né? E uma linha vertical e uma linha horizontal em um slide seu do PowerPoint. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a foto de um determinado paciente, você vai colar em um slide que já está pré-definido, tá? Você vai colar a foto em cima do slide, e aí você vai ter que achar uma função no PowerPoint ou no Keynote, se for no Mac, para jogar essa foto para trás, né? Então, eu preciso jogar essa foto para trás da linha. Eu vou clicar aqui e vou jogar essa foto para trás da linha, tá? Para trás de tudo isso. Aí você vai ajustando aqui, ó, tá? O posicionamento da face de acordo com as linhas, ou mexendo aqui na face do paciente até que ela se encaixe no quadrado primeiro. Então, primeiro jogar ela encaixada no quadrado, depois ajusta a linha bipupilar, se for o caso, né? Como a gente falou, se 16% não coincide, né? 16% coincide, 84% coincide. Não coincide. Você vai por uma média, tá? Você vai por uma média desse posicionamento aí. Beleza. Teve uma pergunta aqui da Raquel sobre fotos feitas no celular. Vamos lá. Eu já vou soltar minha opinião sobre fotos feitas no celular. Os celulares avançaram muito, melhoraram muito em relação à qualidade de imagem, qualidade de câmera, a captação de luz. Então, assim, a qualidade fotográfica em si, hoje, ela é muito boa.
Porém, ainda temos muitas limitações porque nós trabalhamos com lentes muito pequenas. Então, se você aproximar do paciente, aproximar do rosto, aproximar da boca, você sempre vai ter um efeito barril. E aí você O vai efeito deformar a barril. fotografia. Para Né? quem tem A fotografia ela iPhone, deve ser feita de longe, não pode ser feita de perto. para quem tem iPhone, uma dica legal, faz a fotografia sempre no modo retrato. Porque o modo retrato ele evita o efeito barril, Jorginho. Né? Você já viu o modo retrato? Né? Já, Você tem sim, que mas eu não sabia distanciar do que ele paciente. faz. Não, Sim. é como se, Ele é não como se fosse uma lente regula macro. zoom. É como se ele estivesse com a lente macro ali, ele evita o efeito barril. Né? Então eu diria, se for fotografar com o celular, tá aí pelo menos a 2 metros do paciente e usar um pouquinho o zoom, né? Se for fotografar o rosto do paciente, Sim. ou utilizar o modo retrato do iPhone. Não sei nos outros aparelhos como é que funcionaria isso. O Petro está falando aqui 1,5 m de distância. 1,5 m, 2 metros, Gustavo. Também joga isso aí e dá o zoom, exatamente. O Petro está falando aqui a mesma coisa. Ou usar a função retrato do iPhone para evitar essa distorção aí. Cuidado para o paciente que faz isso, né? Ou faz a foto virando. Então, tenta deixar ele, né, olhando para frente. Eu acho que isso é legal. A proporção de tamanho dental também é feita no PowerPoint. Carissa, isso aí, para você fazer a proporção de tamanho de dente, para fazer um possível DSD, aí você teria que usar alguma coisa, alguma marcação milimetrada, né, Jorginho? Junto com a imagem. Isso. Alguma coisa para você, alguma coisa que você ponha no paciente que você saiba qual é a medida para você calibrar isso, mas aí isso vai... isso Mas mesmo outro... assim, se você criar retângulos de proporção, se você criar retângulos de proporção, você consegue colocar esses retângulos sobre os dentes também. Aí você consegue mais ou menos fazer um bom planejamento em cima disso aí, dentro que os retângulos estejam dentro da proporção correta. Um abraço, Arbex. Um abraço, Gus. Vamos lá. Muito bom. Vamos para a segunda dica. Deixa aí aberto, Jorginho, porque a gente vai mostrando. Eu vou tentar fazer assim, ó. Deixar o comentário um pouquinho mais para baixo. Não sei se vai então, dar pessoal, para fazer. só para o pessoal que tiver com o comentário mais aberto aí, se você tocar no meio da tela, os comentários baixam, só ficam os 2 últimos. Sabe por que eu não gosto de ficar desativando muito comentário nas lives, Jorginho? Eu acho que a live, ela foi feita... Não foi feita, né? A minha concepção de fazer essas lives, principalmente agora, no período de quarentena, é ter uma interação maior com as pessoas que estão assistindo, entendeu? Das pessoas poderem perguntar, das pessoas poderem interagir, tirar suas dúvidas. E é por isso que eu não gosto de desativar muitos comentários. Eu sempre aviso, se o pessoal tocar no meio da tela do celular, o comentário ele vai mais para baixo, né? Bom, Jorginho... E aí, de qualquer maneira, também, se as pessoas quiserem usar a caixinha de perguntas ali, tem pode usar, né? dois retângulos, uma interrogação, pode usar lá, que eu estou de olho nessa caixinha. Tem 2 perguntas lá já para a gente responder. Tá, muito bom. Jorginho, Dica 2. A segunda dica com relação ao preparo, que é a dica 2, principalmente do eixo de inserção. Eu coloco o eixo de inserção como uma das coisas mais que a gente deve ter mais atenção no preparo, porque é um dos pontos que a gente mais erra. Inclusive eu, ainda hoje, muitas vezes, tenho pequenos problemas nessas regiões. Vamos lá. O que a gente aprendeu? Rui. Cadê o grande Rui? O negócio tá 1000, viu, Rui? A gente tá andando bastante. Demais. Vamos lá. O que a gente aprendeu na disciplina de prótese fixa de um preparo de coroa? Esse preparo precisa ter uma inclinação cérvico-incisal de 6 a 8 graus, porque a inserção da coroa é no sentido contrário, ou seja, a expulsividade de qualquer preparo, ela deve acontecer no sentido contrário à sua inserção. Então, o preparo de coroa tem que ter uma expulsividade cérvico-incisal. Se a gente olhar laminados, o artigo do Pascal, ele fala que o eixo prioritário a ser escolhido deve ser o eixo vestíbulo palatino, para que você preserve mais estrutura dental. Não sempre, mas na maioria das situações. Então, a nossa expulsividade ela deve acontecer de palatino para vestibular. Jorginho, eu acho que é melhor realmente, na hora de dar zoom, é melhor desativar os comentários. Quando a gente voltar, a gente... porque tá ficando grande. Então, vamos lá. Se o eixo de inserção de uma faceta é vestíbulo palatino, a sua expulsividade deve acontecer no sentido contrário, palatino vestibular. Ou seja, você tem que aliviar a crista marginal para você criar uma inserção correta da sua faceta no sentido vestíbulo palatino. Parece uma coisa básica, Jorginho, mas eu falo isso porque eu diria que se colocar de todos os fatores que eu acredito que podem gerar um problema de adaptação de uma faceta, esse é o principal.
Eu acho que o Esse problema da inserção arrasto que ele vestibular vai ter naquela região ali. exatamente, né? Eu diria que esse é o problema que mais gera desadaptação ou um problema de inserção. Então, a linha branca, ela está diferindo da linha amarelo justamente para mostrar as regiões que a gente precisa aliviar. Ok, nós estamos comentando isso principalmente para um preparo onde a gente tem a necessidade de romper a proximal. Um preparo de lente de contato onde você mantém o contato proximal não é tão problemático. Mas um preparo de laminado, não vou colocar lente, vou colocar laminado, tá? Um preparo de laminado que você precisa romper a proximal ou trabalhar nessa proximal, por exemplo, no caso de diastema, você tem uma dificuldade pelo seguinte motivo. O dente natural, né, se você for analisar, aqui na verdade o contato já está separado, mas o dente natural, ele tem a sua anatomia, ela é retentiva. Então, se você analisar um dente por incisal, essa proximal, você vai ver que o dente ele tem um contorno retentivo. E observe que logo após o rompimento do contato proximal com uma fresa fininha, observe que essas regiões ainda ficam paralelas ou muitas vezes ainda retentivas. Então, a maior dificuldade que eu vejo é deixar essa parede proximal convergente para vestibular aqui, ó. Como está essa setinha aqui, ó, convergente para vestibular. Isso parece ser super simples numa explicação como essa de aula, mas eu vejo uma dificuldade muito grande de fazer A maioria das pessoas erram aí. Por vários motivos, principalmente a questão da qual broca utilizar. Eu costumo dizer para você usar uma broca entre uma 2135 e uma 2200. Uma broca não tão grande como uma 2135 e não tão fina quanto a 2200. Muitas vezes eu peço para trabalhar com a 2134 ou com discos para que você faça esse alívio nessa região. A J, Jorginho, tem essa broca aqui, que eu estou sem o catálogo dela aqui na minha frente, mas se você tiver o catálogo, eu acho que é a 881. Se você tiver o catálogo aí no seu computador, se eu não me engano, é a 881, essa broca aqui da J. Ela está em um dos kits que eu tenho. Eu acho ela muito legal. Ela é uma intermediária entre a 2135 e a 2200. É uma broca. Por que ela precisa ser uma intermediária? Por que não a 2200? Porque a 2200 você não consegue dar essa terminação aqui na cervical. Ó. Tá? Vai lá no meu kit, Jorginho, aí com a J. Então, a 2200 você não consegue ter uma terminação. Então, que broca você precisa para trabalhar na proximal? Uma broca que seja fina, mas que ainda tenha uma extremidade que dê um terço. Jorginho, eu acho que é a penúltima broca. Vai passando aí, ó. É porque o catálogo é essa 881F aí, ó. 881F, certeza. Ela parece ser maior aí no catálogo, mas ela está desproporcional. 881F, porque essa aqui é a espessura 010, que é a mais baixa. Isso, exatamente. Ó. 881F, ó, é essa broquinha aqui que vocês estão vendo aqui. Ó. Muito legal da J. Para trabalhar na proximal e ainda conseguir dar um término. Ó. Quando forem procurar, procura a 881F e esse é o tamanho, esse é o diâmetro 010, dela, esse né? 010 aí, ó. Porque ela pode ter vários diâmetros, inclusive a da imagem deve ser uma 016, provavelmente. Isso, é uma exatamente. bem mais grossa, 014, então, 016. Voltando, como trabalhar nessa proximal rompendo ou não? Tá? Eu falo rompendo ou não porque muitas vezes eu tenho um diastema e eu preciso também trabalhar nessa parede proximal. Eu preciso inverter a parede do diastema. Então, primeiro pega uma muito fina e rompe. Tenta romper o mais reto possível. E aí depois pega uma 2134 ou essa 881F e trabalha nessa região que está aqui em amarelo. Para você inverter essa inclinação dessa parede. Ou você pode usar discos de lixa de granulação média ou grossa, para você conseguir isso aqui, essa expressividade. Vou repetir, isso parece ser muito simples, mas não é. Até hoje, eu cometo erros em preparo por essa falta de alívio nessa região aqui, ó, vestíbulo proximal. Tá? Então, sempre toma cuidado. Essa é uma... Quando a gente faz qualquer diastema, tem que fazer preparo dessa forma, porque senão você não fecha, você fecha só vestibular e não fecha palatino. Não fecha palatina, né? Sabe o que é legal? A guia vestibular, ela tem essa inclinação aqui, como se estivesse entrando uma papila, sabe? Na proximal. Sim. Ela tem essa inclinação. Isso pode ajudar também a você saber qual a inclinação correta da sua parede, ó, seguindo essa inclinação aqui da guia proximal. Acho legal isso aí também. Ó.
Perfeito. Então, ó, é isso aqui, ó. É essa expulsividade de palatina para vestibular aqui. Isso era um caso de um diastema, né? Um caso de um diastema, que o formato anatômico original estava retentivo, e a gente inverte a parede proximal para ela ficar expulsiva, né? Para você não ter um problema de adaptação. E aí você tem um abraçamento na proximal por completo, desde a palatina. Isso, exatamente. E aí vou voltar àquela questão de adaptação. Se a sua peça não estiver adaptando, se for um laminado, eu diria que o primeiro ponto a ser analisado é esse volume dessa região vestíbulo proximal. Se a minha peça ela não adaptar, eu pegaria uma broquinha e faria um pequeno alívio nessa região de vestíbulo proximal, aí, de crista marginal, esse ângulo. tá? Onde está essa linha de reflexão aqui, para o laminado ter uma correta adaptação. Essa seria a segunda dica com relação a... Ativando novamente os comentários por aqui. Né? Vamos lá, vamos ver se a gente tem alguma pergunta com relação a isso. A Gisele, sempre romper o contato, não sei se alguém perguntou isso, eu rompo o contato quando existem restaurações classe 3 muito grande, eu faço rompimento do contato proximal, e quando você tem um escurecimento, é interessante que o seu preparo vá até a palatina. Outra coisa importante para você romper o contato, pelo menos trabalhar na proximal, é quando você tem diastemas muito grandes, o seu laminado tem que abraçar até lá atrás, né, Jorginho? Então, muita gente acaba pegando só essa metade vestibular aqui do preparo e você não consegue um bom perfil de emergência. Então, E a mesma coisa, galera, quando tiver restauração classe 4, restaurações extensas nessa região, também tentar fazer da mesma forma nesse sentido. Exatamente. Olha a pergunta do Rafa aí. Deixa eu mandar um abraço pro meu irmãozão, Nelsinho, Massim. O Nelsinho passou por aí. Passo Fundo. Também faço isso, Rafa, quando eu tenho subgengivalmente, né, quando você tem um diastema grande. Inclusive, até eu tenho um caso do próprio Nelsinho numa aula minha, que o espaço estava enorme, você faz o preparo vestibular a nível na proximal. Nossa, Thiago, faz tempo que eu não ouço falar de você, cara. Tá vivo, Thiago Spezia. Um abração, meu amigo. Foi falar do povo do Sul, surgiu o Tiagão aí, Santa Maria. O Nelsinho de Passo Fundo. Grande, Thiago. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui caçando o delegado. O caso dele, né? Do diastema grande, tem que fazer o preparo sub. Bom, enquanto isso eu vou seguindo, a gente já está aí com 30 minutos de live, parece que não, mas a gente já tem aí 30 minutos, deixa eu seguir aqui com mais uma outra dica. A dica que eu vou colocar aqui, Jorginho, se não tiver restaurações, Michele, se não tiver restauração, tem que... Deixa eu mostrar aqui pro Rafa, ó. Olha lá a extensão onde a gente jogou o preparo na proximal para esse caso aqui. E esse caso ainda foi manipulado o tecido para o tecido apertar aqui essa papila aqui. E esse é bem antigo. Esse é um dos casos de laminado mais antigos que eu tenho aqui, documentado certinho. Documentado. Muito bom. Caso feito. Ô Jorginho, vamos lá. Vamos para mais um ponto que é o afastamento gengival. E aí, para criar uma relação do preparo com a moldagem, eu vou falar do afastamento gengival para preparo, afastamento gengival para moldagem, tá? Qual que é a dica que eu daria para afastamento gengival em preparos? Quando o dente está escurecido, a gente sabe que nós precisamos levar o preparo intrasucularmente, né? Deixar o preparo dentro do suco. O termo subgengival, aprendi até com o Tarcísio isso, é um termo incorreto, né? O termo correto é intrasucular. Intrasucular. Dentro do suco gengival. O que eu acho, qual que é a estratégia que a maioria das pessoas usam para você fazer o preparo intrasucular? Coloca um fio afastador e leva o preparo a nível do fio. Essa é a maneira clássica com que as pessoas ensinam a fazer um preparo subgengival. Intrasucular. Até eu, de tanto escutar isso, até eu falei. O que eu acho importante dentro desse conceito? O seu preparo ele deve ficar 0,5 dentro do suco gengival, somente para você esconder o término, somente para casos de dentes extremamente escurecidos. Como é que eu gosto de conduzir preparos intrasuculares? Eu primeiro faço o preparo a nível, sem fio, sem nada, e somente depois de estabelecer o término a nível que eu coloco um fio afastador. Normalmente eu uso o fio mais fino, o 000, mas pode ser o 00 também, o 2 zeros, né? Por que eu faço isso? Porque se eu já inserir o fio e fizer o preparo a nível da gengiva,
eu posso estar colocando o meu preparo muito mais do que 0,5 dentro do suco. Porque esses fios afastadores, eles nem sempre afastam 0,5. Eles muitas vezes afastam mais do que isso. Eu já vi fio afastador afastar 2 milímetros, Jorginho. Então, imagina você levar o seu preparo 2 milímetros dentro do suco gengival. Você vai ter um problema para o próprio preparo, vai ter um problema de moldagem, vai ter mais dificuldade de cimentar, e esse posicionamento vai ser muito mais desfavorável a longo prazo. Então, E se tiver que usar provisório, então, ferrou de vez. Pior ainda, olha como o afastamento ele foi heterogêneo, ele foi maior na cervical e menor nas proximais. Então, o que eu fiz? Mais uma vez, eu preparei a nível depois que eu coloquei o fio. Então, aqui eu tenho o nível do meu preparo, ali em verde. O que eu vou fazer? Eu vou estender esse nível do preparo um pouquinho mais para cima. Observe que mesmo estendendo esse 0,5, olha a distância que eu tenho ainda para a margem gengival. Onde está em amarelo, eu já tenho o meu término intrasucular. Eu não preciso levar aqui. E tem outra observação importante também dentro disso aí, Jorginho. Se eu levo o meu preparo até onde o fio afastou, existe um alto risco de perder esmalte. E da minha cimentação ficar em dentina ou em cemento. Então, cemento, isso que é acontece pior ainda, em situações principais. Isso acontece muito, Jorginho, em paciente de biotipo gengival grosso. Porque você tem um afastamento gengival maior em pacientes de biotipo gengival grosso, entendeu? Então, esse é um cuidado legal para os preparos intrasuculares. Ou utilizar, por exemplo, uma fresa de ultrassom, onde você pode fazer o preparo intrasucular sem o uso de fios afastadores. Mas, mais uma vez, caso use fio, primeiro prepare a nível, depois põe o fio e leve o seu preparo um pouquinho mais para cima. Nunca leve necessariamente o preparo até o nível da gengiva, porque você pode estar levando muito mais do que 0,5 dentro do suco gengival. Então, deixa eu já emendar a questão da estratégia do fio para você usar para moldagem. O que eu vejo, além de cimentação, Jorginho, uma das coisas que eu vejo que mais tem variação é a estratégia do uso do fio. Como é que eu costumo explicar o uso do fio para moldagem? Eu primeiro tento que a gente entenda a função de cada fio. O primeiro fio, ele tem uma função de afastamento vertical, ou seja, ele desloca a gengiva para cima. Ele tem essa função de afastamento vertical, né? A gente sabe disso. O fio mais fino, que é o 000, é o fio que eu sempre uso como primeiro fio. E um fio mais grosso, ele tem uma função de afastamento horizontal. Essa é a função de um fio mais grosso, né? Ele afasta no sentido vestibular, né? Horizontal. Lateral. O outro afasta no sentido, né? Ele sobe apical. Essa gengiva. Tá? Esse fio, normalmente, né? Eu uso como segundo fio, o fio 0. Então, o que eu uso de estratégia? Vai depender muito do posicionamento do meu término. Mas é importante que a gente saiba a função do fio. Vertical ou horizontal. E segundo, como é que essa estratégia de fio vai expor o nosso término? Não precisa expor o término de maneira exagerada. Então, vamos lá. Qual que é a estratégia que eu normalmente uso? O preparo está a nível, eu coloco o primeiro fio que faz um afastamento vertical. Se esse primeiro fio fizer um afastamento vertical suficiente para toda a visualização do término do preparo, não tenho por que utilizar um segundo fio. Porém, se o primeiro fio, que gera um afastamento vertical, não me der uma visualização completa do término do preparo, observe aqui que após o primeiro fio eu não tenho a visualização completa, aí entra o segundo fio para o afastamento horizontal. Lateral, né? Lembrando que o segundo fio tem que ser removido para o material de moldagem ocupar esse espaço. De maneira geral, preparos a nível gengival, apenas um fio que levanta a gengiva é suficiente. Lógico que isso vai variar de acordo com o biotipo gengival do paciente. E, normalmente, preparos intrasuculares, eles necessitam de 2 fios para esse afastamento. Tá? Então, é basicamente isso a dica com relação à questão do uso do fio. Só mais uma coisa que eu tinha esquecido aqui. Sempre utilizar hemostáticos à base de cloreto de alumínio. Por quê? Porque se você usar hemostático à base de sulfato férrico, você pode ter um problema de polimerização do seu silicone de adição. Então, já conversei com alguns químicos de empresas que fabricam silicone de adição e eles me relataram que realmente muitos silicones de adição têm um problema de presa final quando em contato com hemostáticos à base de sulfato férrico.
E se o hemostático for à base de cloreto de alumínio, eles me comentaram, né, principalmente o químico da Kettenbach falou isso, que ele desconhece algum artigo que mostre alguma incompatibilidade do cloreto de alumínio com os silicones de adição. Já o sulfato férrico, sim. Uma dica muito básica para saber quem é cloreto, quem é sulfato férrico. Todos os hemostáticos que são sulfato férrico são mais amarronzados. E os hemostáticos que são cloreto de alumínio normalmente são transparentes. Os dois que eu mais gosto, né, é esse aqui da Septodonte, que se chama Racistitine, ou Racistitine, e o Viscostat Clear, que é da Ultradente. São os dois hemostáticos que eu mais utilizo, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta. E escurece o provisório também. E se não lavar direito, escurece até o preparo. Né? Mancha até dentina. Vou te mostrar uma coisa aqui, Thiago. Isso foi um caso do nosso curso de especialização, meio do Jorginho, onde o aluno usou muito hemostático à base de ferro, não lavou bem, e aí colocou o provisório, né? Eu tinha usado muito hemostático para a moldagem, e aí colocou o provisório. Olha o que aconteceu um mês depois. Olha como o paciente chegou. Pela oxidação do ferro, né? Lógico, isso aqui é facilmente removido com uma broca de granulação fina, e isso pode ser removido facilmente, não há problema nenhum. Porém, eu já vi um caso, Jorge, onde uma aluna de um curso de Salvador, inclusive, Rafa, o Sampaio, mostrou o caso de 18 elementos pigmentados por baixo, ou seja, ela tinha utilizado um hemostático à base de sulfato na cimentação. Cimentar, não lavou bem, os 18 laminados estavam com pigmentação em praticamente toda a vestibular, né? Teve que chorar, tirar tudo e fazer novamente. Quando ela me mostrou, na hora eu falei, hemostático. E aí, da mesma forma que eu gosto do Viscostat Clear, eu falo para ter cuidado com o Viscostat normal da Ultradente, porque ele, dos que eu já usei, também a base de ferro, também mancha bastante. Pigmenta bastante, tá? Ele pigmenta muito. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, com o hemostático que você está usando. Na verdade, para ter uma necessidade de tanto hemostático, como eu vi no caso da pessoa que me mostrou, provavelmente a gengiva não estava apta a você cimentar, né? Provavelmente estava muito inflamada. Existe problema então uma perguntinha sobre o hemostático? Olha, muita gente fala dessa questão do tempo com o hemostático. Eu, particularmente, nunca tive um problema por um motivo que eu acho que é essencial em todo esse conceito aí. Evitar excesso de força na hora de você inserir o fio afastador. Então, ter consciência que se o fio não está entrando, é porque você está tentando romper epitélio juncional ali, e isso sim pode gerar um problema de recessão a curto prazo, dependendo muito do biotipo gengival do paciente. Então, eu não vejo o tempo do fio ou hemostático um causador de recessão, e sim muitas vezes a maneira com que você insere esse fio, de maneira anestesia o paciente, né, Jorginho? E aí, né, faz aquela força em excesso, rompe o epitélio juncional e acaba gerando, às vezes, mais sangramento do que a própria atrapalha muito mais. Atrapalha tudo, né? Então, tenta inserir o fio de maneira a mais passiva possível, com 2 espátulas, eu falo isso, né? Tentar inserir o fio sempre com 2 espátulas. Deixa eu mostrar, tem até esse... Deixa eu voltar aqui, ó, o vídeo mostrando a inserção com 2 espátulas aqui, ó. Sempre começando pela papila. Estou adiantando aqui o fio, o vídeo, para mostrar o lateral aqui, ó. Sempre começar pelas regiões de papila, que são as regiões mais fáceis a serem colocadas o fio, mas você vai... A espátula, nesse caso, a prateada, ela tá estabilizando, e a dourada está colocando o fio. Eu coloco fio com espátula de resina, né? Qual que é a função da segunda espátula? Evitar que o que a gente acabou de colocar saia. Não vira aquela briga, né, Jorge? Sim. Coloca, sai. Aí não adianta nada. Você só briga e não consegue colocar o fio. Tá? Em relação à questão do hemostático, eu uso muito pouco hemostático. Né? Porque a gente tem que ter algumas condições básicas para fazer esse tipo de tratamento também. Né? A gente tem que ter tecido periodontal sadio, então o paciente tem que passar por uma boa adequação. Você adequa tudo, adequa provisória, adequa restauração, adequa tudo que tiver para poder fazer um tratamento desse tipo, você ter uma gengiva sadia e você não ter nenhum tipo de problema em relação a isso aí. Olha, tá? ô João, me perdoe, João, mas eu vou discordar de você, tá? A questão do sentido do fio, às vezes,
mesmo colocando no sentido horário, eles saem bastante, tá? Então, eu aprendi que deve ser feito dessa maneira, mas em muitos casos não funciona muito bem. Eu concordo que facilita o sentido de inserção do fio, mas nem sempre isso é viável. Muito bom. Ó, tem uma A pergunta remoção aqui do que é fio... sobre preparo. Tem uma pergunta sobre preparo, tá? Rafael, a gente acabou de falar disso aqui. Eu Quando o acho que preparo talvez vai ele não até a tivesse. Palatina... Deixa eu só responder o Rafael aqui. Quando o Tá. preparo vai até a Palatina, onde ficaria o término? Rafael, o término fica entre a parede proximal e a Palatina, entendeu? Ele não tem aquela... Você não precisa fazer como se fosse aquele O chanfro chanfro, lá no fim da proximal. Ele vai reto e termina como se fosse um ângulo em reto entre a zero, proximal e a Palatina. tá? É justamente naquela parte onde você estava mostrando a angulação lá dos preparos, é o que a gente faz muito em pacientes que têm diastemas, né? Onde está a falha quando fica nítido que a pessoa sorri, você percebe que não está harmônico? Luciana, não entendi bem a pergunta, tá? O fio da Pascal já vem com hemostático, é uma boa. Para moldagem, eu sempre tive uma preferência dos fios da Ultradente, eu acho eles muito, muito bacanas. Para cimentação, eu acabo usando um fio que solta menos pelo. Eu gosto muito o Kinitrax da Pascal, é muito bom. Esses fios que ele estava falando da Pascal aqui são muito bons. Tem alguma outra pergunta aí, Jorge? Fio 000 com hemostático. Pô, Brunão, cara, claro que eu te noto, pô, um abração pra você aí. Tá carente? Bruno, lá do Rio. Acho que tá carente lá. A quarentena tá deixando ele muito carente. Um beijo, meu amigo. Eu vi que Não, você ele postou tá, ontem. tá difícil. Tem alguma outra pergunta aí, Jorginho? Relacionado a isso, não. Grande Nós prêmio. temos aqui. Aqui, ó, a questão do Rafael, ele falou, no sentido de recobrir incisal e ir até a palatina. Recobrir a incisal e até... Eu acho que o preparo Entendi. incisal, o desgaste da borda incisal. Entendi. Pô, o duro é que eu estou sem meu computador aqui, aí eu vou lembrando das coisas, dos artigos e acabo, Tá no não outro. podendo mostrar porque eu estou em outro computador. Mas, o Rafael, eu diria para você não inclinar tanto, como as pessoas indicam inclinar em 45. Eu diria para você fazer uma leve inclinação de 20 graus, mas existe um artigo do John Gurrea, da QDT, de 2016, ou é 17, não lembro, que ele mostra que isso pode ficar reto também. Né? A sua redução incisal, ou ela pode ficar totalmente reta, ou com uma leve inclinação no sentido da palatina. Essa leve inclinação eu diria aí por volta de 20 graus, tá? E ela reta favorece até a via de inserção vestibular. Isso, eu gosto dela reta pelo favorecimento da guia de inserção, né? Fazer ela totalmente reta. Ó, Muito bom. para odontologia, qual a espátula adequada para a inserção do fio? Né? Existe sugestão de espátula bem delicada? Olha, Qualquer se espátula você bem quiser, delicada para resina. se você quiser uma dica de espátula específica para fio, daquelas serrilhadas, eu diria para comprar ou a Fisher Spark da Ultradent ou a espátula de inserção de fio da Rufrid. Mas essas duas espátulas específicas para fio serrilhadas, eu vejo que elas ainda são grossas para proximal. Então eu gosto, Jorginho, de usar a IPCL da Cosmident, aquela espátula bem fininha, principalmente na proximal. Sim. A Fischer era muito boa, Rafa. Mas chega na proximal ali, eu sinto falta de uma espátula de resina fininha. Mais estreitinha, Tá? mais fininha. Mais estreita. Dá para colocar fio sem hemostático? Dá, tá? Rafael, Sempre. dá. Na Mas... verdade, o hemostático ele é um recurso para você ter quando você tem risco de um biopit tipo mais fino, que você tem uma situação mais. Eu normalmente uso sem hemostático. O hemostático ele é naquela situação limite. Né? Se Mas você quando eu está tenho com dúvida, eu tecido acabo gengival pondo, tá? boa, quando você tem dúvida, você coloca. Mas quando a É gengiva está boa, dúvida, acabo dificilmente a pondo gente isso aí. coloca. Sabe uma coisa bacana que eu aprendi com o Felipe Miguel? Pode até ser bobeira isso aí, mas faz todo sentido. Felipe Miguel, uma vez, em um congresso lá no Rio, falou para evitar ficar pegando o fio muito com luva com látex. Né? Porque você pode impregnar o látex no fio afastador e quando o material de moldagem entrar em contato com o fio afastador, que pode estar impregnado com o látex da luva, porque você manipulou muito ele com a mão, isso pode gerar uma falta de polimerização e o silicone rasgar justamente na região do término. Não sei se isso Tem interfere, mas faz lógica. todo sentido, faz sentido. Tem lógica, né? Tem lógica. Caso sangrar com a remoção do fio, aborta a moldagem?
Normalmente eu não abordo, tá? Eu faço Lava, um seca de ar e água, né? Seco bem e jogo o silicone lá. e reza. Forma de utilização da hemostase é usar algum atrito. Rafa, normalmente quando eu uso hemostase, se o sangramento for muito grande, eu pego um microbrush fazendo aquela função da pontinha lá do viscostat e jogo algum atrito. Mas normalmente eu controlo somente com fios. Seja cuidado com o fio com hemostático, pois causa erosão, causando sensibilidade pós-operatória. O Eric, eu acho que a questão do hemostático vai muito da quantidade de hemostático que você põe. Né? Eu coloco o hemostático dentro de um pote DAPEN, coloco o fio e faço essa inserção. Mas eu acredito sim, né? Travou, né, Jorginho? Eu acredito sim Travou. Voltei que aqui, existe foi... uma relação de um Tá excesso de chovendo hemostático bastante. com a retração. Tá chovendo bastante aqui, Rafael. Aí acho que deu um pau aqui na internet. Beleza. Mas Pagou, voltamos né, aqui. cara? Então, Ah, é, chuva. Chuva aqui, mas só não tá podendo chover, não. protocolo para lavar hemostático, já grande Paulo Capel. Um abraço, meu amigo. Um abraço aí pro sul, deve estar frio aí embaixo, né? Paulão, a gente se viu num congresso há pouco tempo, voltou. O senhor vai falar Alguma alguma pergunta coisa de mais? cimentação, não? Cimentação, tem duas perguntas de cimentação aqui. Deixa eu falar só mais uma diquinha aqui legal, que é o uso Bora. da luz polarizada. A luz polarizada, ou filtro polarizado, é um filtro que ele remove, tecnicamente falando, ele remove a reflexão superficial, né? A reflexão especular. Então, ele remove o brilho da imagem. E qual que é a importância disso para a comunicação com o laboratório? Você vai ter uma fidelidade melhor da sua comunicação com o técnico se você utilizar esse filtro polarizador. Tanto para a comunicação de cor com o substrato, como para a comunicação de cor do próprio dente. Então, observe. Não sei se está dando para ver bem na imagem aqui, uma foto normal e a foto com filtro polarizado. Ele remove o brilho da imagem. Dá uma olhada. Ele remove o brilho da imagem. A luz natural, foto normal e foto com a luz polarizada. Então, removendo o brilho, te dá uma condição melhor de avaliar a equivalência entre a sua escala de cores e o seu dente. Observe aqui, ó, foto com a luz natural. E eu vou afastar aqui para colocar a foto com a luz polarizada. Olha como você não vê brilho, linhas de reflexo. Então, isso faz com que o técnico enxergue melhor as características da dentina e consiga ter uma melhor noção da cor final do dente. Eu lembro muito bem nesse caso, Jorginho, um caso de unitário sobre implante super difícil, que quando eu mandei a foto com a luz polarizada para o técnico, ele me ligou na hora. Falou assim, ó, por que você não fez isso antes? Né? Por que você não me mandou essa foto antes? Porque isso ajuda bastante. Existem alguns filtros polarizadores que são mais caros, mas o Oséias vende um que tem um custo mais barato, né, Jorginho? O Oséias Sim. Evangelista, Exato. ele vende isso com um custo mais barato. Bom, deixa eu colocar logo a dica de cimentação que eu vou dar aqui para o pessoal. Basicamente, não é uma dica tão desconhecida, mas tentar utilizar cimentos fotopolimerizáveis somente até peças de 1,5 mm, tá? Somente até peças de 1,5 mm. Porém, se a sua peça tiver 1,3 de espessura com coping de zircônia, eu já diria para ir para um cimento dual. Tá? Então, ou peças abaixo de 1,5, peças acima de 1,5 ou que contenham copings de zircônia, eu já diria para ir para um cimento dual, tá? Pela questão da luz. Vocês vão ver que existem diversos artigos mostrando que é possível polimerizar peças acima de 1,5, mas isso vai depender muito do nível de translucidez dessas peças e é difícil avaliar no olho se é uma peça mais ou menos opaca, se o copo de zircônia é um copo mais translúcido ou não. Então, eu diria como padrão, pegue um bom foto até 1,5, dá para polimerizar com segurança. E aí é o que muita gente pergunta, Jorginho, sobre a questão das funções do valo, do LPA.
mais potentes. Se eu estiver cimentando uma peça acima de 1 milímetro, eu vou usar a potência convencional, por exemplo, do Valo, do Blueface ou do Edipar, e como complementação eu usaria a função dele de 1.400 a 1.600, dependendo do aparelho, entendeu? Então, essa, na minha rotina clínica, a única utilização das potências acima de 1.200 miliwatts, eu diria, na minha rotina clínica, peças mais grossas do que 1 milímetro. Cimentação. Resina composta, nunca, tá? Nunca. Em boca, fica sempre nunca, no baixo da resina. Não vejo necessidade alguma. E até porque quando você joga muita luz, a resina contrai mais. Então, você corre e tem mais risco. A cimentação com resina aquecida é indicada? Eu vou responder essa pergunta da mesma maneira que a Patrícia Pereira respondeu hoje, quando perguntaram a ela. Vários caminhos levam a Roma. Então, assim, é uma opção. Existem vantagens e desvantagens, mas é uma opção. É uma opção a mais. Depende da resina, depende da reologia da resina, que é a sua capacidade de deformação. Quais são as vantagens? Por exemplo, uma peça que está desadaptada, que vai gerar uma linha de cimentação com muito cimento, ou uma espessura de cimento interna muito alta, porque é uma peça que está desadaptada, eu diria que a resina aquecida se encaixaria muito bem nessa situação, porque ela vai compensar essa desadaptação, o que não seria viável usar um cimento, né? Um cimento não pode ter uma espessura grande, já uma resina aquecida não há problema nenhum. É uma questão de grandes desadaptações cervicais. Uma resina aquecida, ela vai ter um comportamento ao desgaste ao longo do tempo melhor do que um cimento resinoso. Então, vamos colocar aqui. O cimento resinoso ele vai preencher a desadaptação que existe entre a peça e o término. E no caso da resina aquecida, quem vai preencher isso é a resina. Ao longo do tempo, isso foi mostrado no artigo do Silas da QDT, não sei se você lembra desse artigo, Jorginho, que o processo de escovação gera um desgaste, eu não lembro, 2014, 2015. Acho que é 15, é um artigo do Silas Duarte, né, que mostra ciclos de escovação onde o cimento resinoso ele desgasta mais rápido do que a resina composta. Então, eu diria que em casos que você tenha uma desadaptação grande, ou repita a peça ou cimente com uma resina aquecida. Tá? Colocar entre os dois materiais, a resina é melhor, a resina se comporta como um material que tem mais carga, mais resistente. Porém, ela precisa ser aquecida, ela exige um tempo para que você leve e adapte isso aí. Ela não te dá uma condição, por exemplo, de fazer um traim. Então, para unitários, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Peças muito, muito finas de feldspática, toma cuidado também com a consistência para que você não aperte muito. Tem que usar, em muitos casos, um ultrassom para que você vá... Consiga fazer um bom escoamento. Consiga um bom escoamento. Então, funciona, vários, tá? funciona muito boa, bem. A Leninha perguntou de uma marca boa, Z100, tá? Z100 é uma excelente resina para aquecimento, tá? Uma excelente resina. HRI também é uma resina boa. As resinas da Tocoyama também. Paulão, grande Paulo Campos. Rafa, tem uma pergunta aqui. Moldar com 1 ou 2 passos, qual a sua preferência? Moldar com 1 ou 2 passos. Olha só, eu costumo moldar em 2 passos em situações que eu vejo que são mais difíceis. Por exemplo, vários dentes com término subgengival, né, intrasucular, perdão, tá? Vários dentes, uma quantidade de dentes maiores ou maior, ou uma situação de vários términos que estão intrasuculares. Se eu vejo uma situação mais favorável, poucos dentes e términos mais favoráveis, eu acabo moldando em passo único. Mas se eu vejo que a situação está mais complicada para moldagem, não estou falando em casos de implante. Normalmente, implante moldo de passo único. Eu faço a moldagem de passo duplo, Jorge. Tá. Muita gente perguntando aqui como é essa técnica da resina aquecida. Resina aquecida, a técnica de cimentação com resina aquecida consiste em você aquecer a sua resina até 68 graus, tem um equipamento específico para isso, você aquece a resina, fluidifica a resina, você coloca dentro do laminado, leva para a posição, você ajusta o que tiver que ajustar, acerta os espaços, tira os excessos e aí fotopolimeriza, tá? Vários, tem um Hotset, tem um aparelho lá, como é que chama aquele aparelho novo? Hotset. Hotset é o que eu tenho no consultório. Hotset. Tá? Tem uma pergunta que eu queria que você respondesse antes da gente acabar, é essa aqui, ó. Pergunta da minha amiga Priscila, lá de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não, Cidade do Leste. Em retratamentos, dicas para solução em pacientes que já estão mutilados. Tentar ser o mínimo invasivo possível ou evitar chegar no implante, né? Porque realmente paciente que já está mutilado, minha amiga, é muito relativa, na verdade, né? O que é mutilado? Solução
Em que sentido, né? No Tipo, preparo? já prepararam demais, professor? Puta, qual que é difícil, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, Jorge. Infelizmente, sem uma fotografia para ver a situação, ou não sei, a pergunta não foi muito específica, entendeu? Com Uhum. relação. Eu Pode acho ser, que ela, tá? acho que ela quis dizer que em pacientes onde precisa fazer retratamento, trocar coroas, trocar coisas, esses preparos estão já é muito desgastado, né? Se tem alguma coisa que você possa aumentar a área do dente, alguma coisa assim. Eu peguei um premolar há pouco tempo. Não. Premolar não, um incisivo lateral. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem da menina. É a Mariana. Enquanto isso, eu vou olhando aqui, ver se tem. Tem Vai outra lá, vai lá. pergunta aí para você pular? Aqui, acho que não. Resina aquecida pode Tem, se comportar tem uma. melhor que uma flor em classe 2? Pô, aqui a pergunta foge um pouquinho ao tema para a gente não entrar em restauração de resina, né, Jorge? Sim. Depois me faz essa pergunta no direct que eu respondo, tá? Só para a gente não sair muito do assunto. Quando romper o contato para não Tinha uma rasgar. pergunta aqui se a live vai ficar gravada. Vai. Quem que perguntou isso, né? Vai ficar gravada Ó, sim a live. muito boa. Peraí, viu? Tem uma pergunta muito boa, hein? E no preparo com o rompimento da proximal, como é que faz para não rasgar? Agora Ó, deixa eu o abrir. preparinho que eu falei de um mutiladinho. Sei, Isso é um sei. lateral que foi detonado ali no preparo, durante a execução do preparo pelo colega e foi ter um retratamento e que teve mais dificuldade. Mas, ó, você tenta preservar a maior quantidade possível de estrutura dental e não tem muito o que fazer, não. Ô, Jorginho, Infelizmente. vê aí para mim, por favor, o contato do Oséias, qual que é o Instagram do Oséias Eu acho que é Evangelista. Oséias Evangelista. Se eu não me engano, é Oséias Evangelista. Que é da luz polarizada, né? Algumas pessoas É, perguntaram aqui. Oséias Evangelista. Ou então procura pelo projeto dele lá, aquele projeto do. Odonto Vale. Não, não é Odonto Odonto Vale. Vale, É não. Odonto Vale, exatamente. É, Odonto Odonto Vale, que ele, Vale. na verdade, o que ele arrecada com esse polarizador, ele põe num projeto de atendimento a carentes e. Exatamente. Exatamente. E, bom, eu vou respondendo enquanto eu vou procurando aqui. Teve uma pergunta, Jorginho, sobre o rasgamento da moldagem quando você rompe a proximal. Eu não lembro quem que fez isso aí. Enfim. A dica, para quem perguntou isso aí, isso acontece quando você... agora achei. Legal. Muito bom. Isso Eu acontece quando você até prepara... coloquei algo já relativo aqui, uma pergunta já relativa do Marcelo, lá de Campina Vou botar Grande. aqui, ó. Isso acontece, tá? Quando você tem um espaço muito pequeno entre um dente e outro. Ou quando você tem um espaço negro grande, que o material de moldagem ele se comunica com a palatina, e aí na hora de você remover, ele acaba rasgando. Imagina, você tem um dente que tem um contato proximal, mas tem um espaço negro aqui na cervical. O material de moldagem ele entra aqui, se comunica com a palatina, na hora que você remove, o silicone rasga e normalmente rasga arrancando a papila vestibular. Então você vai colocar, ó, tem gente que coloca cera, tem gente que coloca teflon. Eu gosto de colocar uma barreira gengival. Você põe uma barreira gengival fechando a comunicação vestíbulo-palatina, para que o material não entre aqui e vá até a palatina e na hora de remover ele saia sem rasgamento, tá? Lembrando que essa barreira gengival evita usá-la na cor branca. A Ultradente tem uma na cor branca, como é que chama da Ultradente, Jorginho? O Top Dan é a Optradan. Esqueci o nome da barreira gengival da Ultradente. Enfim, não usa uma branca para que você tenha um contraste com o término do preparo. Tá? Tem que ficar por trás. Opaldan. Tem que ficar por trás do término do preparo. Muito bom. E aí, regular, light ou ultralight? Regular, light ou ultralight? Olha só. O regular é um material que se encaixa melhor na técnica de passo único, e o light, por ter uma maior fluidez, ele é um material que se encaixa muito bem na técnica de 2 passos. O super light ele é muito fluido. Quando a conversa é boa, né? Caiu bem naquela hora ali. Vamos esperar que o Rafael entrar de volta para a gente terminar as discussões aqui. Tava rendendo bem. Passou voando essa hora, né? Pois é, essa voou mesmo.
E passou tão voando que no meu relógio aqui faltava ainda 40 e poucos segundos e não deu tempo nem de eu falar assim, ó, vamos abrir de novo. Bom, o que é que eu estava falando mesmo? Esqueci. Do ultralight. Do regular. Tá. Deixa o pessoal entrar de volta aí e aí eu já respondo essa pergunta. Ah, o Marcelo, inclusive, já entrou aqui, foi quem perguntou. Tá bom. Marcelo, assim, qual que é a diferença além da consistência, o que diferencia um material regular, light e super light? A quantidade de carga. Então, se você comparar os materiais, quanto mais fluido é a pasta leve, né? Quanto mais fluida, menos resistente ela é ao rasgamento. Mas se você utilizar boas marcas comerciais, grande Du, um abraço, meu amigo. Se você utilizar boas marcas comerciais, você não vai ter problema de rasgamento com nenhuma. Particularmente, eu nunca uso Superlight, não vejo necessidade. Eu diria que o regular eu uso somente em técnica de passo único e o fluido light, né? Eu uso em técnica de passo duplo. Mas se você quiser utilizar somente uma das pastas, eu diria que o fluido light é o mais versátil de todos, porque o light dá para usar na técnica de passo duplo e passo único. O regular dá para usar na técnica de passo único, mas eu não vejo ele como um bom material para passo duplo, porque precisa de um maior escoamento. Então, se for para escolher um, eu escolheria o light. Light, exatamente. A silicone de adição VarioTime da Cuser, muito bom, tá? Muito tá, bom. Perguntaram algumas coisas sobre material. Virtual, VarioTime, muito bom. Elite. Express XT, Express XT da 3M, Elite da Elite HD. da Zermac, Virtual. Da qual que você falou agora, Jorge? O Take One da Care. Take One da Care, Panazil. Panazil da Kettenbach, que é Ultradente. E tem mais um outro que eu uso, da DMG. Silagum, o Mário está perguntando do Monophase. Os dois da DMG. Eu não gosto de usar os silicones Monophase porque gasta-se muito na moldagem, né, Jorge? O Monophase, Jorge, sabe aquele cartucho de Monophase? Sim, eu acho que gasta muito, Mário, na moldagem. Você acaba fazendo 2, 3 moldagens no máximo com o material. Se for para usar alguma coisa que seja Monophase, eu prefiro usar um Impregon do que um silicone de adição Monophase. Tá? Eu diria que seria melhor usar um Impregon. E sem contar o risco que você fazer a moldagem e ter que repetir por alguma coisa aquele material todo você perder. Aqui tem uma pergunta do Marcelo Garcia aqui, ó. Vocês usam disco de lixa para refinar preparo? Bastante, tá? Bastante. Eu uso muito disco de lixa. Uma coisa que eu não faço nos preparos, e isso tem um motivo específico, é dar polimento no preparo. Eu acho que polimento é diferente de você dar um acabamento. Acabamento é você tirar irregularidades, passar uma broca F, uma broca FF ou uma multilaminada, ou no máximo aquelas borrachas de multiplicador. Mas você pegar uma sequência de disco, uma sequência de borracha ou pasta de polimento para dar um brilho no preparo, eu acho isso não somente desnecessário, como também você pode gerar impregnação de restos de borracha na dentina. Isso pode gerar uma perda da qualidade adesiva nesse tecido, se for a nível de dentina. Outra coisa, quando você faz um polimento de superfície num preparo, você acaba tirando smear layer. E a smear layer ela é fundamental para a técnica adesiva na dentina. Então, cuidado com exageros de brilho, de sequência de borracha no seu preparo. Na minha opinião, terminar com uma FF amarela ou com uma multilaminada já está excelente. Multilaminada e multiplicador. É isso aí, ó. O Jorge falou então exatamente o que eu faço. DH Pro e aquelas branquinhas, elas são boas para dar um acabamento final. Sim, Eduardo, com certeza. Pode gerar um dano pro par. Bem colocado aqui. O Du falou isso aí também. Opa, boa do Breno aí, ultrassom. Ultrassom também funciona muito bem. Tem aquelas pontas da Helsi que também consegue fazer um bom acabamento. Eu bastante das pontas da Helsi com H, tá? Se chama Estética 1 e Estética 2. Tenho utilizado bastante. Além de ser uma grande perda de tempo, né, Jorginho? Particularmente, Sabe qual é a minha opinião como clínico e como professor? Que muita gente começou a fazer preparos exageradamente polidos para obter uma boa imagem fotográfica. Sim. Mas em termos funcionais ou adesivos, não vejo vantagem alguma, tá? Você dá um acabamento, olha só, deixar o preparo liso e acabado é uma coisa. E fazer uma sequência de polimento no preparo é completamente diferente, entendeu?
E assim, eu já poli preparo. Você também já poliu, né? Assim, achava que isso ali poderia ter algum ganho. Mas provavelmente você já percebeu também que nem provisório segura direito com preparo muito polido. Sim, sim, Se diminui demais a retenção ali. verdade. Falar em provisório, tem uma pessoa perguntando sobre bisacrílica. Bisacrílica é a melhor escolha para provisório. Cara, talvez seja a escolha mais simples, né? A depender do trabalho que você tenha para fazer, talvez seja mais simples. Pode não ter indicação em alguns casos, por exemplo, casos para laminado mais fino, que é difícil de você. Eu prefiro fazer direto com resina composta mesmo, uma cor só, fotopolimeriza e segue. É provisório, né? E você consegue uma boa lisura, boa adesão e bom acabamento, não ter problema nenhum com a gengiva depois na hora de moldar ou na hora de cimentar. Uma coisa interessante com a bisacrílica é que normalmente ela é muito friável, né? A Sim. maioria das bisacrílicas são friáveis, assim, elas fraturam com facilidade. Então, se você fizer um preparo de laminado, você tem aqui sempre aquela força de cisaramento forçando a bisacrílica para quebrar no meio do dente. Então, o que eu costumo fazer, Jorginho? Eu coloco 2 pontos de condicionamento na incisal. Isso. Na hora de condicionar para cimentar o provisório, eu ponho um ponto na cervical, 2 pontos na incisal, para que ela fique mais firme nessa incisal e evite esse movimento de alavanca para vestibular. Isso tem funcionado muito, muito bem. Ó. Bem melhor do que colocar um pontinho só no meio do dente, na hora de cimentação. Com certeza, com certeza. A questão do alívio para a moldagem do pesado, tá? Tá falando que alívio é com filé, mas deve ser alguma outra coisa na moldagem pesada. Então, tem você... várias estratégias de alívio, né? Intenção, cara, normalmente se alivia para poder fazer. Laís. Tarcísio, eu tô vendo muita gente aí. Laís. Sim, vai falando, Jorge. Normalmente a gente alivia para poder fazer a moldagem de duplo passo. A gente vai precisar tirar certas áreas. Por muito tempo eu aliviei somente áreas de papilas, onde a gente tem as ameias ali, aquelas entradas. E aí, algumas vezes eu comecei a perceber algumas falhas de rasgamento, alguma coisa assim, porque o material pesado às vezes não dava espaço ou não me permitia a boa fluidez do material leve. Hoje eu tenho feito mais uns alívios um pouco maiores em todas as áreas do dente para poder copiar bem com o leve, tá? Ô Jorge, sabe uma coisa legal? Muita gente acaba aliviando pouco para fazer com que o material pesado ele empurre o leve. Se você não fizer um alívio na região gengival logo acima do término, tá? O que vai acontecer? O material pesado, ele vai, quando você encaixar, ele vai pressionar a gengiva. Isso. Logo acima do término e vai apertar ela o material de moldagem dentro do e você não consegue fazer isso. Exatamente. Então, sabe o que eu tenho feito para automaticamente já aliviar? Eu tenho feito uma faixa com top-down nessa região, com barreira gengival, ou pau-down, top-down. Eu faço uma faixa, certo? Coloco o fio, coloco isso por cima, faço uma faixa de top-down, além dos outros alívios, para causar um maior alívio nessa região. Então, faço toda uma faixa entre o término e o início da gengiva, né, para dar um alívio maior nessa região. Ou pegar o punch cut, né, o recortador, e fazer isso aí. Mas eu acho mais prático dessa maneira. E aí, na hora que eu vou remover essa barreira gengival, para fazer a segunda moldagem, já sai o fio mais grosso automaticamente, grudado nessa barreira gengival. Curioso, eu já fiz, esse é legal, esse é legal, né? Bacana, essa dica é bacana, cara. Essa eu não fiz ainda não, eu já fiz muita coisa. Put-cut eu fiz muito, né? É a técnica que eu mais usei. Dá muito trabalho, o ângulo de corte dessa cervical. Esse é que é o problema. O filme de PVC. Se você tiver um put-cut, né, que tem um corte lateral para você fazer assim, é melhor do que você entrar, porque ele não tem ângulo para corte nessa Exatamente. região. Tá? Aí você pode pensar, pô, mas eu vou gastar um alpaldão, uma barreira gengival. Pô, mas é o custo de uma barreira gengival diante de uma moldagem, né? Um procedimento de moldagem. Mas igual... isso tem me ajudado bastante, né? Essa colocação dessa... Enfim. Eu tô vendo aqui, filme de PVC já usei. Eu acho que muitas vezes o filme de PVC desadapta demais. Desadapta muito. Desadapta demais, aí você fica meio sem via de inserção. A técnica que o Rafael Monte Alto usa de balançar a moldeira na boca do paciente, eu também já usei em algumas situações, também tem um resultado bom, cara. É tudo muita questão de prática e ver como a gente pode fazer. Olha a Jana aí. Jana.
Pode ser com o isotape, né? Isotape Eu também falo pode ser. isotape, eu não falo o veda-rosca, porque o veda-rosca é muito fino. Mas o isotape, o azulzinho, ele é mais grosso. Sim, cada um tem... Ô, Jorge, Cada um tem a sua prática. vou repetir uma frase do início da live. Vários caminhos levam a Roma. Então, eu acho interessante que algumas pessoas eles defendem com unhas e dentes uma forma de trabalhar no consultório que ele se adapta e quer que todo mundo se adapte à forma que ele trabalha. Na verdade, tem vários procedimentos clínicos que você pode fazer de várias maneiras com o mesmo resultado final. Eu fiz muito com PVC, com mais de uma camada, mas eu costumava colocar na boca do paciente. Sabe uma coisa que é uma ideia que vem na minha cabeça, mas eu nunca coloquei isso realmente em prática? Tentar ver com alguma empresa, por exemplo, a Angelus, de fazer um produto que alivie uniformemente, como se fosse um Gol. Sabe o Gol da Ultradent? Sim, sim, sim. Como se fosse um Sim. Gol. Você vai lá mas que alivie para fazer a moldagem, entendeu? Um plástico específico para fazer alívio de moldagem, com uma espessura específica. Vai lá, dá aquela grudadinha, tal, aliviou, legal, e seria uma ideia bacana. Né? Tá entendendo? Como se fosse um Gol. Né? Seria barato. Já pensei até na moldeirinha de clareamento aqui, ó. Põe a moldeirinha no lugar. Na hora de tirar a moldeira, tira ela ali de acetato, fininha, barato, tira e barato. Bem barato. A moldagem inicial do enceramento, enfim. A mesma coisa que você falou aqui, vários caminhos. O Antônio está perguntando, provisório com resina acrílica. Cara, funciona muitíssimo bem também, tá? É questão de adaptação, questão de técnica, de material, rapidez de fazer, né? Provisório com resina acrílica dá trabalho para fazer, então, mas muita gente tem muita prática, faz isso rapidinho, então isso não tem tanto. Em relação ao preparo... Alumínio, pode ser qualquer coisa que alivie, pode ser. Mas eu estava pensando uma ideia prática de um material descartável. Sim. Que vem, tem um formato marcado, colocou, dá uma grudadinha e pá, e molda, entendeu? Show. Porque, sabe o que eu vejo com papel alumínio, com filme de PVC? Ele cria muitas linhas no pesado. Já observou isso? Tipo fissura, com umas fissurinhas e tal. Isso, às vezes, não é legal. Tá? Tem mais algumas coisas aqui para a gente discutir aqui ainda. Mônica, quanto mais alívio, melhor, tá? Eu faço vários sucos para o palato, para vestibular, principalmente para vestibular. Grande Rivaldo Duarte, esse não perde uma. Aqui, ó, o Band-Aid. Qual o cimento provisório que você cimenta uma coroa de resina? Foto. Coroa? Que tipo de cimento normal, cimento provisório. Cimento provisório mesmo, ou coroa. Se for faceta, não. Faceta eu já cimento com flow, ou já levo tudo em posição, sem cimentar. Papel alumínio também, pode ser. Muito bom. O que mais, Jorginho? Um abraço, Rivaldo. Sucos de alívio da região dos preparos com melhor escoamento, isso aí, já falou, você acabou de falar aí. Teve uma pessoa que perguntou sobre canaletas, eu acho que dito deve ser canaletas no preparo ou canaletas na moldagem? Na moldagem. Né? Do escoamento, né? Deve ser aquelas canaletas para escoamento material. Sim, é interessante fazer, tá? É interessante Muitas fazer. Pessoas fazem escoamento só na palatina, Jorginho. Só em direção ao palato. Tem que fazer escoamento na vestibular também. Um pouquinho acima do preparo, faz um escoamento para o material também sair pela vestibular da moldeira. Isso. Isso é importante. Outra coisa importante, quando for fazer a técnica de duplo passo, coloca leve na moldeira inteira. Não coloca só na área que você está remoldando, não. Porque senão você cria diferentes alturas oclusais, tá? Então você tem que colocar na moldeira toda. E aí você consegue um bom escoamento, bem certinho. Outra coisa, coloca na moldeira com o bico. Não coloca só com a ponteira automix. Eu já vi que muitas das bolhas que acontecem em moldagem, em passo duplo, é porque você acaba colocando o material dentro da moldeira com o biquinho fino, aí ele com o biquinho fino ele dá um monte de bolha. Mistura, né? Não tem um escoamento lá. Então usa o biquinho também para isso. Experiência com scanner intraoral, Rafael. Preparos e eu não tenho experiência com scanner intraoral, mas todo scanner ele requer um preparo com ainda mais cuidado com relação aos ângulos vivos. Você tem que arredondar bem os ângulos internos do preparo. Os seus términos precisam ser ainda mais nítidos. Tá? Então, são algumas das modificações
com relação ao escaneamento. Tá? Eu não tenho scanner, eu já fiz alguns escaneamentos de preparo, pedindo para uma pessoa ir lá no consultório fazer isso. Mas você tem que tomar um pouco de cuidado com ângulos vivos quando você usa scanner, tá? E um término mais bem definido. Chegou a Rodrigo pergunta. Reis está perguntando se a cimentação laminada deve ser necessariamente com isolamento. Nesse tempo de isolamento, nada melhor do que isolar, né? Estarmos isolados. Ô, Rodrigo, eu acredito que o absoluto, eu vou responder da maneira que o próprio Calamita responde. Mas eu não sei se eu aprendi isso com o Calamita. Absoluto é o controle de umidade. Então, se você se sentir confortável de fazer um isolamento absoluto dente a dente, faça. Perfeito. Se você acha que o isolamento modificado controla bem a umidade, colocando fio afastador, perfeito. Eu vejo os dois caminhos como viáveis. Mas eu acho que pelo menos o modificado, né, Jorge? Vai muito bem. Se você quiser aprender uma maneira muito prática de fazer isolamento modificado, o Jorginho, tá no feed, Jorginho, aquele vídeo? Tá no feed, O tem Jorge tem uma no feed postagem do de Jorginho, janeiro, acho que é janeiro ou e fevereiro, sobre isolamento absoluto, tem uma no forma vídeo bem do fácil, Jorginho bem tem um vídeo simples lá. mostrando uma maneira muito simples de fazer isolamento modificado. Não tem desculpa em relação a tempo para fazer isso aí. E o próprio Rafa Sampaio também postou esses dias um vídeo legal para fazer isolamento modificado, tá? Show. Cimentação para provisório de faceta e lente, professor. Resina fluida, resina flow. Resina flow, tá? Cola 3 ela, pontos. fotopolimeriza, 3 pontinhos, segura 3 bastante. Um cervical e 2 incisais. E Laís aqui está perguntando para a gente sobre dica de retratamento de laminado, remoção de peças. Aí é com Monte Alto. Remoção de peça de laminado, você pode, aqui em São Paulo, tem um cara que é de Presidente Prudente, Jorge, que ele viaja nas diferentes cidades para fazer remoção de laminado com laser. Lógico, é melhor, demora um pouquinho mais, mas para remover laminado de forma convencional com broca, use brocas de pontas diamantadas, de zircônia. Tá? Se for uma feldospática, sai com diamantada normal, mas se for IMAX, tem que ser pontas diamantadas para zircônia. A Jota tem umas muito boas. A Prima Dental tem broca de zircônia, Jota? Não, a Prima eu acho que não tem. A broca ela vai ter aquela granulação mais grossa da tarja verde. Tem, a Jota tem para remover IMAX, broca de zircônia, tá? E cobre do paciente, porque eu vou te falar que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Algumas dicas que a gente pode dar... É igual a ter carro com aqueles... Isso filme de 10 anos com bolha. Os caras têm mais trabalho para remover o filme do carro do que para colocar um novo seu. E eles cobram por isso para remoção. Então dá muito trabalho. Muito mesmo. Eu estava procurando aqui no catálogo, eu não estou vendo aqui de uma forma fácil eu achar essas pontas para zircônia. Mas, aqui achei. Aqui, ó. Vou virar aqui rapidão. Ó, Laís, tá? Existem 2 tipos, tá? Essa de 2 anéis brancos é a ponta para cortar a zircônia, para corte, muito boa para você fazer tanto para zircônia como para de silicato, ok? E você vai ter uma que tem, por exemplo, essa aqui, ó, que tem um anel azul e um branco. Ela corta um pouco menos, ela seria mais indicada, por exemplo, para ajuste oclusal, né? Então a gente usa muito essa aqui, ó, para ajuste oclusal em zircônia, alguma coisa assim. Mas utilizar pontas específicas, isso ajuda bastante na hora de você conseguir remover isso com mais facilidade. Eu uso essas aqui tanto para de silicato como para zircônia. Uso essas pontas aqui da Jota. Muito bom. Falando aqui da remoção é chata para todo mundo, é difícil demais. Vocês têm que também pensar em pensar que não pode fazer muita força, você tem que controlar o aquecimento, tem que ter muita irrigação. Não é tão fácil assim também, não. Eu demorei 2 sessões para remover 10 laminados. Complica. Deixa o paciente bem ciente da dificuldade, prepare ele para
para o pior, no sentido, prepara o paciente para uma sessão relativamente mais longa, fala que dá trabalho para tirar, e dá mesmo, porque muitas vezes o paciente pode achar que você está se enrolando de tanto tempo que você está dispensando para tirar os laminados. Então, eu deixo o paciente bem ciente da dificuldade que é tirar o laminado com todo o cuidado para preservar o dente dele. E é verdade, não é isso, Jorginho? A ideia de tirar o laminado de uma maneira, digamos, mais demorada é você ter todo o cuidado para não invadir tecido dental sadio. Pessoal, Dica de broca para preparo e para acabamento. Ingrid, eu gosto muito das brocas da Jota, tá? Tem várias, tá? Mas a broca da Jota é um custo-benefício que eu acho, assim, fantástico. talvez as Prima mais também, duráveis, talvez as mais duráveis, as mais de corte mais preciso, eu gosto demais aqui, tanto de laminada como diamantada. Laminada você tem uma linha muito boa também na Prima Dental, tá? Rafael, ó, mais Tem uma uma coisa pergunta aqui, ó. boa aqui, ó. O cara perguntou se laminado pode ser feito sobre coroa metalocerâmica. Pode, tá? Eu, inclusive, já fiz. Mas cuidado com a quantidade de desgaste que você vai fazer sobre a cerâmica que está recobrindo, né, a metalocerâmica. Sempre vai ser uma feldispática, tá bom? Não existe metalocerâmica com cerâmica de cobertura à base de silicato, IMEX, por exemplo. Então, sempre Você não vai ser consegue uma fazer adesão. feldispática. Por que é bom saber disso? Pelo fato da facilidade de desgastar essa feldispática sobre a coroa metalocerâmica e pela questão da cimentação, você vai ter que condicionar, Ricardo, esse remanescente de cerâmica por um tempo de 1 minuto, que é o indicado para a feldispática, tá bom? Alguém falou aqui de broca da Comet. Comet é excelente, tá? Mas tem um problema do custo, né? Então a gente está tentando falar coisas... Olha, a resina Flow um cimento resinoso, é uma resina Flow, tá? Pode cimentar tranquilamente. A única dificuldade que você tem é que não há nenhum, como é que chama? Um traí. Mas a composição de um cimento resinoso e uma resina Flow é muito parecida. Na cimentação de facetas que estão parando no cilindro, já coloca cimento ou usa o adesivo? Sempre tem essa pergunta, né, Jorginho? Porque, olha, eu nunca vi um artigo falando que colocar o adesivo prejudica. Mas eu já vi artigo falando que não colocar o adesivo prejudica. Então, na dúvida, eu sempre ponho uma camada muito fina, só o bonde, Marcelo, e não polimerizo, tá? Cara, então, é fundamental... Bonde, fininho e não polimerizo. Fundamental o controle dessa espessura, especialmente se você vai estar trabalhando com adesivos com carga com o Altbond FL, tá? Aí que você não pode polimerizar mesmo, tanto na boca, tanto no dente como na cerâmica, você tem que deixar os dois sem polimerizar e polimerizar junto com o adesivo, com o cimento que você estiver utilizando. Exatamente, tá? A pergunta dele vem muito da recomendação da Ivoclara, né, Jorginho? A Ivoclara não recomenda colocar o adesivo, porém os cimentos da Ivoclar têm uma fluidez muito boa. Sim. Você usar, por exemplo, o NX3 da Keck, que já é um cimento mais viscoso, ele não tem tanto poder de penetração de micro irregularidades, então eu diria que, às vezes, dependendo do cimento, é viável não usar o adesivo, mas se você tiver um cimento muito consistente, como o da Keck, o que eu gosto, porque ele deixa a peça posicionada de uma maneira mais firme, o Relax também da 3M faz isso, eu diria para usar o adesivo, tá? Beleza, tem uma pergunta aqui da Sheila Morim. A faceta de porcelana IMEX com excesso cervical tem que trocar ou posso ajustar removendo excesso, se possível? Se você... Vai depender muito da quantidade de excesso da cerâmica que você tem aí. Vai depender muito. Tem um problema, né? Se for o IMEX maquiado, o que acontece 99% das vezes hoje na cervical, você vai tirar a maquiagem e sua peça vai ficar branca. Ela vai ficar... E vai perder a estética dessa região aí. Eu acho que não seria uma boa ideia, né? Você principalmente... Aliás, na verdade, hoje a maioria das coisas, mesmo se fosse feldspática, a galera faz muita maquiagem nessa região cervical aqui. Fernando, a sua pergunta, Fernando Ferreira, se tiver resina, eu isolo, tá? Eu isolo com a glicerina, para não grudar o provisório na resina. A galera falando de pontas aqui, ó, pontas Besser também são muito boas. A pergunta da Juliana Pires, da classe 4. Normalmente, Juliana, eu removo a classe 4, faço uma coisa só, uma peça única. O que você ia falar, Jorge? Perdão. Não, o pessoal falando de pontas aqui, a gente já teve uma menina aqui que falou da pontinha das pontas da Comet, outras aqui, outro rapaz falou aqui da Besser. Não, realmente, são pontas excelentes.
né? Mas Mas o custo dela é muito aham, alto a nível de Brasil sem ainda. dúvida. Então, a gente tá falando de um material que é bom, J, um material muito bom, e que tem um Custo-benefício preço, muito bom, né? custo-benefício ideal, Eu tá? diria que de broca hoje, das pontas diamantadas que eu uso, eu diria que um dos melhores custos-benefícios são as brocas da Jota. Tá. Muito boas. Uma pergunta legal do Fernando aqui, até algumas pessoas perguntaram se a resina Flow, quando você vai cimentar o provisório ali, ele não, se ele gruda, se ele pega muito, né? Você não vai ter dificuldade para remover. Não, porque a gente vai fazer só pontos isolados. E aí, se por acaso sobrar alguma coisa colada, vai ser naquele ponto que você deixou ali, você passa um disquinho de lixa, você tira o excesso de flow ali. Exatamente. Agora o Fernando está falando aqui, ó, se quando usa cimento provisório com flow, se embaixo tiver núcleo de RC, cara, quando a gente tem núcleo de RC, muito provavelmente você tem uma coroa. Então a gente não usa flow num caso como esse. Né? Não, No mas vamos caso colocar coroa, aqui que você tem, por exemplo, uma classe 5 ou uma classe 3 que tem muita resina. Sabe sim, uma dica legal, Jorginho? Polir essas resinas do preparo. sim. Aí sim uma dica boa. Por quê? Porque uma resina ela não adere sobre uma resina que está polida. Você E aí não tem você não. aderência de uma resina sobre uma outra resina polida. E aí Entendeu? cuidado É para o não Fernando, né? colocar. E aí Então, cuidado Fernando, para não colocar se adesivo você lá, né? Se botar adesivo vai colar, mas se você não colocar adesivo. não, então, você não vai ter adesão de uma resina sobre uma resina polida. E isso é legal. Inclusive, Jorge, quando o Dario estava fazendo o tratamento de Invisalign em mim, eu tenho uma classe 4 e um central. E aí ele colou um attachment pela palatina dessa classe 4, e ele colou sem asperizar, sem nada, e caiu 2, 3 vezes o attachment. E depois que eu fui raciocinar que o attachment estava caindo, porque ele estava sendo colado sobre uma resina polida. E aí eu falei isso para ele, por isso que o attachment do fulano, ciclano e tal, pessoa está caindo, né? Porque você não tem aderência de uma resina sobre outra que está polida. Então, se você fizer um reparo, alguma coisa, você vai ter que sempre asperizar a superfície para que haja uma aderência resina sobre resina. Se ela estiver polida, não há essa adesão. Não existe essa adesão. Beleza. É isso, né? Rafa, vamos Uma hora e meia terminar? aí que voou, né, cara? Vou rapidão, né, cara? Papo bom, Verdade. conversa boa, companhia boa. Faltou só a cerveja para finalizar. Hoje é segunda, não pode. Segunda não pode. Só quem E tá amanhã já liberado. pode. Só quem tá liberado é Paulo Coliato. Coliato tá liberado. Muito bom. Isso aí, Pessoal, professor. queria agradecer vocês, agradecer a presença, agradecer o Rafa pela disponibilidade da gente bater esse papo hoje, né, cara? Isso aqui era um negócio que estava faltando mesmo. Tava, né? Tava faltando. Essa semana a gente vai ter mais atividades aí. O Rafa tem as lives dele, eu tenho mais algumas coisas, vocês vão ficar sabendo de tudo aí durante a semana. E aí, Rafa, alguma mensagem pro pessoal? Eu não sei. Eu já deixei tantas mensagens em lives aqui. É difícil. Eu não sei nem que ponto estamos aqui de quarentena, de trabalho, é tanta coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que a mensagem que eu deixo é aproveitar a oportunidade de, de tanto conhecimento que está sendo compartilhado aqui na internet, ou aproveitar a oportunidade de pegar e ler um bom livro, né, Jorginho? Então, a gente agora tem tempo. Eu acho que o nível dos cursos pós-quarentena ele vai subir muito, porque a quantidade de informação que foi colocada aqui na internet foi muito grande, e tomar um pouco de cuidado, escolha bem as suas lives, não tome uma informação que você pegou com a live como uma lei, como uma regra. Puta, aprendi isso na live Sim, do isso é muito fulano, importante. vou utilizar. Tem uma análise crítica das lives, tá? Tem uma análise crítica não das lives, tem uma análise crítica da informação. Por mais que você não saiba, se escutar algo que não tenha lógica alguma, procure perguntar isso para um outro professor, leia em algum outro local, enfim. Emerson, me manda o direct que eu te falo dos cursos presenciais, tá? Já tem data sim, temos datas aí a partir do final de julho. A Igual partir da aquela última live que a semana gente de viu que o cara julho. tava dando a diferença entre cirurgia oral maior e menor. Né? A diferença É. de ser maior ou menor. Muito bom. Então, Galera, assim, aproveitem um tempo para se atualizar. A gente tinha, né, uma vida tão corrida, com paciente, chegava em casa, filho e tanta coisa que realmente não sobrava tanto tempo. Agora que tem tempo, tá? Pegue uma horinha, 2 horinhas do seu dia e estude um pouquinho estúdio. mais. Eu acho que esse é o recado que eu dou. Aproveite esse tempo para quando voltar ainda melhor, mais fortalecido. Obrigado, Jorginho. Você é um Ó, parceirão, um irmão, velho. tamo junto.
Vamos aí, todo dia a gente se fala, pelo amor de Deus. Não aguento mais Algumas falar com esse reuniões de Rafael. 2 Olha a horas, Ilaninha aí, ó. mas é muito bom. Ah, beijão, Ilana. E é isso aí. Foi um prazer, cara. Vamos ver se a gente faz outras aí mais pra frente com os nossos projetos aí. Muito bom. Beleza. Obrigado, Valeu, pessoal. galera. Tenha uma ótima semana aí. Obrigado a todo mundo. O pessoal da SP aí teve massa aí. Printa aí, galera. Muito Valeu, bom. pessoal. Um abração. Até Beijão a mais. todos. Tchau.